Pode tomar o teu assento. Graças ao bom Deus, nós estamos começando hoje a nossa primeira semana, ou primeiro domingo de novembro. Quem aqui teve um mês de outubro abençoado, diga assim, amém. Amém. Eu tenho certeza que você não teve tudo que você gostaria, mas você teve o mais importante, você teve a provisão de Deus, por isso você está aqui, amém? Você só está aqui porque Deus proveu, Deus desejou que você estivesse aqui, Ele te guardou, Ele cuidou de cada detalhe da tua vida. Então é muito importante a gente perceber esse favor de Deus. O pastor Ricardo falou algo aqui, que eu também falei isso por muito tempo, mas é um erro nosso. Nós devemos adorar a Deus porque Ele é e não porque Ele faz. Não tem como, porque aquilo que Ele é manifesta na prática, pastor Ricardo, né? Então, esses dias eu estava pensando sobre isso, como que muitas vezes a gente é incoerente. A Bíblia não fala que você tem que adorar a Deus simplesmente por aquilo que Ele é, porque aquilo que Ele é se manifesta na prática, Ele é amor, e você tem desfrutado de amor, sim ou não, amém? Ele é bondade, o Senhor é bom, e essa bondade tem sido derramada sobre você, amém? Sim ou não? Diga assim, amém. Deus é misericordioso, e você tem desfrutado de misericórdia. Sabe por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente é ensinado de uma forma, e no meio do caminho a gente tem que desconstruir algumas coisas. Eu cansei de falar isso aqui para os irmãos, nós temos que adorar a Deus porque Ele é e não porque Ele faz, é um erro, porque aquilo que Ele é se manifesta na prática, aquilo que nós fazemos, na verdade, é resultado daquilo que nós somos. Não tem como uma pessoa má, não é isso que Jesus disse? Não tem como de uma mesma fonte sair dois tipos de água, lembra disso? Não pode da mesma fonte sair água doce e água amarga. Então, se Deus é bom, o que nós vamos desfrutar? De bondade. Se Deus é amor, o que nós vamos receber? Amor. Se Deus prometeu que nos daria todas as coisas e que não deixaria faltar nada, pode ter certeza, é disso que você está desfrutando. Ele tem cuidado de você. Por mais que você não perceba, por mais que você não veja, Ele está cuidando de você. Amém? Porque o que Ele é se materializa. Aleluia. Amém? E eu quero começar como Deus ministrou ao meu coração. Todo domingo aqui nós vamos fazer uma leitura de Hebreus 11:6. Amém? Projeta para mim Hebreus 11:6. Vamos ler todo mundo junto, todo mundo junto. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia, vamos aplaudir Jesus por essa palavra. É por isso que você está aqui, porque você crê que Deus recompensa o teu esforço e a tua busca por Ele, amém? Se você não cresce que Deus recompensasse, você não estaria aqui. Mas o que acontece? Geralmente, nos tempos difíceis, nós esquecemos disso. O inimigo ele sempre vai ministrar no nosso coração que, de alguma forma, o nosso esforço, a nossa dedicação não será recompensada. Então, você nunca deve esquecer disso. Todo esforço, toda dedicação, toda renúncia que você faz ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor, há um retorno. Deus nunca deixa você sem recompensa. Talvez o teu patrão deixa, a tua família deixa, o pastor Zeca deixa, mas Deus não. Ele sempre te recompensa. Nunca esqueça desse princípio. Amém? Mas hoje, eu quero falar sobre algo, eu estou ministrando uma série de pregações, de ministrações, sobre a loucura do merecimento. Mas hoje é um culto especial, é um culto de ceia, por isso que as crianças estão aqui, é um culto que você vai cear em família, nós estamos incentivando você a vir com a família, independente se tem alguém que não ceia ou não queira cear, você é livre para isso, mas todos vocês são convidados a participar da mesa do Senhor. Porque a Bíblia diz o seguinte, cada um analise a si mesmo, e assim coma do pão, e assim beba do vinho. Então a decisão de cear não é o pastor quem decide, não é a igreja, não é o padre, quem decide, quem ceia, segundo a palavra de Deus, é a si mesmo. Cada um julgue a si mesmo, analise a si mesmo, e assim participe da mesa do Senhor. Então, quando nós falamos de ceia, nós não estamos falando de algo que a igreja, que alguma denominação institui. Não, ela é
do Senhor Jesus. A ceia, ela é do Senhor Jesus. Não importa a sua denominação. Se você é crente em Cristo Jesus, se você tem fé em Cristo Jesus, você está liberado, apto para participar da mesa do Senhor. Todos aqueles que nasceram de novo, que são filhos, têm direito à mesa. Amém? Se você é filho, você tem direito a essa mesa maravilhosa na presença de Deus. E as crianças participam juntos. Eles não vão cear, mas vai ter, né, uma uvinha para fazer um memorial, preparando eles para a hora que eles estiverem aptos, você dizer para eles: nós pertencemos ao Senhor, a nossa família é do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa é a promessa de Deus para você. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre uma questão muito importante, porque geralmente, o que nós imaginamos? Nós imaginamos que o pecado é algo que nós vencemos, que nós temos condição de vencer, que nós temos condições de enfrentá-lo. Mas projeta para mim, Gálatas, capítulo 5, verso 16, eu quero usar esse versículo como base, para que você entenda o seguinte: como vencer o pecado. Eu tenho visto que essa tem sido uma guerra de todos aqueles que desejam servir a Deus, sim ou não? Amém? Quem gostaria de ter uma vida santa aqui, sem pecado? Levanta sua mão. Eu quero agradar a Deus por inteiro, por completo. Mas onde que a gente esbarra? Eu vejo as pessoas tentando, muitas vezes, eu lutei assim por muito tempo, tentando, me esforçando, mas sempre caindo no mesmo pecado. Muitas vezes você passa até um tempo bom, você passa até um tempo bem, mas daqui a pouco você volta e cai no mesmo pecado. Mas a palavra de Deus nos ensina, não de forma legalista, não de forma moralista, a enfrentar o pecado. Talvez você sempre ouviu sobre o pecado de forma errada, que é você que vence o pecado. Entenda o seguinte: você vai sair daqui entendendo hoje que você não tem poder para vencer o pecado. Você tem lutado e tem perdido. Por quê? É você que tem lutado contra o pecado, e esse não é o seu papel, não é o seu serviço, não é o seu trabalho de querer vencer o pecado. Esse texto de Paulo aqui, olha o que ele disse: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Geralmente nós invertemos esse valor. Nós achamos que para viver no Espírito, eu não posso satisfazer o desejo da carne. Eu tenho que renunciar à minha carne para viver no Espírito. A gente começa entendendo esse versículo errado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu vivo pelo Espírito, as vontades da carne serão mortas no meu coração. Então o que eu tenho que fazer para vencer o pecado? Eu tenho que viver pelo Espírito, eu tenho que andar no Espírito, eu tenho que me alimentar de coisas espirituais. Quando ele diz, vivam pelo Espírito, ele está dizendo o seguinte: nutra a tua vida, a tua alma, todo o teu ser, corpo, alma e espírito, com as coisas espirituais, com a palavra de Deus, com as coisas que edificam. Por quê? Se você estiver nutrido, alimentado espiritualmente, sabe o que acontece? Os desejos da carne não terão poder sobre você, o pecado não terá poder sobre você. Mas geralmente nós fazemos o contrário, nós lutamos para abandonar o pecado, nós nos esforçamos contra o pecado porque eu quero andar no Espírito. É ao contrário, você anda no Espírito e naturalmente o pecado não tem mais poder sobre você. Então se tem algum pecado, pastor, não estou conseguindo vencer algum pecado, você vai enfrentá-lo? Não, é guerra perdida. O que você vai fazer? Você vai se alimentar, nutrir, como você está fazendo aqui. Você está aqui, você está sendo ministrado. A palavra de Deus está te fortalecendo, está te encorajando, está te renovando e te dando força. E naturalmente os desejos da carne vão começar a diminuir. Por quê? É o Espírito que milita contra a carne, não é você. E muitas vezes nós achamos que é nós, é a nossa alma que tem que lutar contra o pecado. Não, é o Espírito que luta, e o Espírito de Deus se uniu ao seu Espírito. Então é o Espírito Santo que luta e fortalece você para que o pecado não reine em você. Então todas as vezes que você ler esse versículo, não interprete ele errado. Você não tem que vencer a carne para andar no Espírito, você anda no Espírito para vencer a carne. A ordem dos fatores aqui faz completa diferença. Porque a maioria, eu tenho certeza que você sempre pensou assim, que você tem que renunciar ao pecado para andar no Espírito. Não é verdade? Mas a palavra de Deus nos ensina justamente o oposto. É andando no Espírito que você vai vencer o pecado. Mas eu quero falar com você hoje, de forma prática, como que nós vencemos o pecado. Porque muitas vezes nós falamos, nós ministramos, e ao invés da pessoa sair edificada, tenho certeza que você já foi em muitas igrejas, já ouviu muitas ministrações falando de pecado, ao invés de você sair melhor, você sai pior, não é verdade? Mas aqui não é assim, você vai sair daqui encorajado para vencer cada uma das suas fraquezas.
Não estou aqui para lançar condenação sobre a vida de ninguém, porque essa não é a obra do Espírito. A obra do Espírito não é lançar condenação, culpa. A obra do Espírito é convencer você de que você está perdoado. E há um caminho para que você não caia novamente no mesmo ciclo, no mesmo erro novamente, no mesmo pecado novamente. Amém? Então, é muito importante você entender como que eu venço o pecado. Eu preciso estar nutrido espiritualmente. Eu preciso estar fortalecido espiritualmente, eu preciso estar cheio, para que a carne não aflora, para que a vontade natural não sobressaia. Então eu preciso nutrir, me alimentar, para que eu vença. Mas existe um ponto central, que eu quero começar, falando para que você desconstrua na sua mente. Porque o que acontece? Nós fomos ensinados que, isso principalmente aqui no Brasil, que não existe pecadão e nem pecadinha. Ah, tudo é pecado. Não é verdade. Isso, à luz da palavra de Deus, não é verdade. Nós sabemos que um único pecado é suficiente para condenar qualquer pessoa, um único pecado. Mas essa ideia de que tudo é pecado e que não existe pecadinho nem pecadão, não procede nas Escrituras. A palavra de Deus nos ensina o contrário, que há sim pecados que são mais danosos, há sim pecados que têm um efeito colateral maior, há sim pecados que têm consequências muito maiores. Então, se eles têm consequências maiores, é porque naturalmente eles são maiores. Então, o que eu preciso para vencer o pecado? Primeiro, você precisa colocar cada pecado no seu devido lugar. Você não pode achar que um homicídio é o mesmo que uma mentira, tem o mesmo efeito, tem a mesma capacidade, tem a mesma consequência. Não. Não, imagina, você está vindo de Cuiabá, ou indo para Cuiabá, você passa ali no radar, e você passou acima da velocidade, foi multado. Poxa vida, pequei. Aí você fala, misericórdia, agora minha vida acabou, eu vou morrer. Não é assim que você diz, né? Você fala, poxa vida, errei, não deveria ter passado em excesso de velocidade. E está tudo bem. Mas, suponhamos que você foi imprudente e atropelou uma pessoa e ela faleceu. Você vai falar, ah, não, está tudo bem. Tem nada não? Não, muito pelo contrário. Se você está pensando assim, tem alguma coisa errada. Você cometeu um pecado, uma infração maior. Antes você só passou acima da velocidade e você foi multado. Você cometeu um pecado, cometeu um erro. Mas se você foi imprudente e atropelou e essa pessoa veio a óbito, é óbvio que esse pecado que você fez, de atropelar e matar alguém, tirar a vida de alguém, tem uma consequência muito maior, ele é muito mais danoso. Estão me entendendo? Amém? Então essa ideia de que todos os pecados são iguais, não é verdade. Não sei como que isso foi criado, foi plantado no nosso coração, mas não é verdade. Porque o primeiro caminho para você vencer o pecado é você entender que há pecados que têm mais danos. Tem pecados que você tem que fugir dele de todo jeito, porque se você cair, é difícil de você levantar. Porque se você entrar nele, vai ser difícil de você sair. Então você precisa classificar, peraí, isso aqui é menos danoso, isso aqui é mais danoso, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Nós vamos ver nas Escrituras que a Bíblia classifica, não é o meu objetivo aqui classificar, mas eu quero te trazer algumas ideias de que há sim pecados mais danosos e que trazem destruição para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida. Em João 19:11, Jesus disse que o pecado dos fariseus, ao entregar Jesus a Pilatos, era um pecado muito maior. O texto diz, olha, Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Ele dizendo a Pilatos, por isso, aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior. Então é um pecado maior, aquele que entregou para Pilatos, cometeu um pecado maior do que aquele que declarou, olha, não posso fazer nada por você. Então Jesus sempre ensinou que há classes de pecado mais danosos. Há classes de pecados que realmente vai trazer uma destruição maior. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 15, olha o que Jesus disse sobre Sodoma e Gomorra, falando sobre os fariseus, os judeus que o rejeitaram. Ele disse, eu digo a verdade, no dia do juízo haverá maior rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele está falando de Cafarnaum e as cidades circunvizinhas. Todo mundo sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída porque o pecado chegou no limite, chegou no teto. Mas Jesus está dizendo, há um pecado maior para aqueles que rejeitaram Jesus. O pecado deles, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra vai sofrer menos. Por quê? O pecado daquelas pessoas na época de Jesus sobressaíram de Sodoma e Gomorra. Então é importante nós entendermos que há alguns pecados que realmente eles são mais danosos. Jesus, certa feita, falou isso. Ele falou, olha, há um pecado que não tem perdão.
E eu preciso ter essa convicção no meu coração, que há pecados que não têm perdão. E a Bíblia está falando, claro, né, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus Cristo disse, olha, você pode pecar e blasfemar contra os homens, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. É um pecado que ele tem uma culpa eterna. Então, quando nós olharmos dessa forma, nós devemos entender o seguinte, coloca aí para mim, Marcos 3:28, para que não fique nas minhas palavras, para que você entenda que há um pecado que sobressai todos os demais. Ele diz, eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Pode passar? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Olha que pecado sério. Ele diz, nunca terá perdão, porque é culpado de pecado eterno. Aí você me pergunta, pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É muito simples, você vai atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo, de forma consciente. E quem blasfema, como pastor, sabe que um dia eu blasfemei? Não, senão você não estava aqui. Quem blasfema perde por completo a capacidade de se arrepender. Ele vai viver como um animal irracional, porque o Espírito vai sair dele. Então ele nunca mais vai ter a capacidade de se arrepender, vai ter interesse pelas coisas de Deus. Se você tem interesse pelas coisas de Deus, fica tranquilo. Você não blasfemou, fique em paz. Amém? Então esse é um pecado para aqueles que não fazem parte do projeto de Deus, não fazem parte da família de Deus. Mas Jesus disse que é um pecado imperdoável. É o único que a Bíblia diz que não tem perdão. Por quê? A pessoa perde a capacidade de se arrepender. Ela nunca mais vai ter interesse pelas coisas de Deus. Mas a palavra de Deus fala de um pecado, não sei se você sabe, que é o pecado que ela mais menciona nas Escrituras, que é o pecado sexual, é a imoralidade sexual. Por isso que nós falamos muito sobre isso, porque a Bíblia fala muito sobre isso. De todos os pecados, o que a Bíblia mais enfatiza são os pecados de cunho sexual, principalmente o apóstolo Paulo. É o pecado que ele mais enfatiza, dizendo, olha, ele tem um dano superior. Sabe por quê? Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fujam da imoralidade. Imoralidade aqui é porneia, é todo tipo de pecado sexual que ele está fora do casamento entre homem e mulher. Então pensa comigo, toda vez que a Bíblia fala de imoralidade, que ele vai falar de impureza, ele está dizendo, é todo pecado sexual que está relacionado, está fora do casamento entre um homem e uma mulher. Tudo isso é imoralidade, é porneia ou porneia. Ele diz, fujam disso, da imoralidade sexual, da porneia. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Paulo aqui fez uma distinção, colocou todos os outros pecados para um lado e disse, que tem uma classe, mas tem um pecado específico aqui. Aquele que peca na imoralidade sexual, ele tem um dano maior. Ele explica por quê? Porque é um pecado contra o próprio corpo. Então Paulo aqui está fazendo a separação de um pecado que é mais danoso, que tem um efeito colateral maior, ele é mais prejudicial, e ele coloca um de um lado, e todos os outros pecados de outros. Então ele diz, olha, o pecado de moralidade sexual, ele é mais danoso porque ele é um pecado contra o próprio corpo. Então, naturalmente, ele tem um dano maior, ele tem um efeito colateral maior. Então, o que é importante nós entendermos diante disso? Eu não sei se você sabe, mas até entre os empreendedores, dentro do mundo dos negócios, a pornografia é algo repudiado. Eles orientam a não se envolver com pornografia, porque a pornografia, naturalmente, ela vai roubar as suas energias, ela vai roubar o teu foco, vai roubar o teu tempo e você vai ser menos produtivo. Isso no mundo secular. Até no mundo secular, a pornografia é vista de forma negativa. Agora, imagina o dano e o efeito lateral que a pornografia ele não gera espiritualmente. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de sensualidade, eu estou falando de todas essas coisas que aflora a sexualidade e a sensualidade. Então Paulo está dizendo, olha, há algo que gera um dano muito grande na vida do ser humano, e é uma área que o inimigo mais trabalha, já percebeu isso? É a área que o diabo mais trabalha para que as pessoas caiam. Por quê? Você acha que é por acaso? Não, o inimigo faz isso porque ele sabe que tem um dano e tem um efeito colateral maior. Há uma consequência, há algo que vai trazer dor, vai trazer angústia na vida do ser humano. Então ele está dizendo, olha, há um pecado que você tem que tomar um cuidado especial. Em outras palavras, está dizendo, olha, cuide, não se envolva com isso de maneira nenhuma. Toma muito cuidado, porque isso tem um efeito colateral muito grande. Porque todo pecado é fora do corpo, mas a imoralidade sexual, a porneia é contra o próprio corpo.
E ele vai explicar o porquê, é o que ele diz no verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Não é que se você cometer um pecado, como muitos dizem por aí, a pomba gira vai habitar em você, o demônio vai pegar você. Não, não é isso. É algo muito mais complicado, está dizendo. Você não deve cometer e ir por esse caminho, porque o Espírito de Deus habita em você, isso é muito mais sério. E quando você entra por esse caminho, o Espírito Santo não fica na porta, diz, eu não participo desse negócio. Não tem como, porque se você nasceu de novo, o Espírito de Deus se fundiu ao seu Espírito, e tudo que você faz, ele está ali com você, e você está naturalmente submetendo a divindade, o Espírito Santo, a algo que é muito danoso. Estão me entendendo? Amém? Pode deixar projetado aí o versículo, por gentileza. Então ele está dizendo, olha, vocês não sabem que vocês são um santuário, e que naturalmente, vocês são a habitação do Espírito Santo? Então tudo aquilo que nós fazemos de cunho sexual, voltado à imoralidade sexual, tem um peso maior, porque nós estamos submetendo a divindade a algo que é muito danoso, que é muito prejudicial, e tem naturalmente um efeito colateral maior. Aí ele diz no verso 20, projeta para mim o verso 20, vocês foram comprados por alto preço. Então entenda o seguinte, o seu corpo não é seu. Diga assim, o meu corpo não é meu, é de Jesus. Ele comprou por um alto preço. Então o corpo que você tem não é seu, aliás, nada é seu. Tem nada aqui que é seu na face da terra, nem o seu corpo. E o texto diz que o seu corpo foi comprado por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Verso 21. Não tem, né? Só 20 meses disso. Glorifique, a parte B. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, o nosso corpo tem que ser usado para glorificar a Deus, para enaltecer a grandeza de Deus, não para destruir. Então, aonde você tem submetido o teu corpo, os teus olhos, onde você tem colocado tudo isso, você precisa entender que isso tem um efeito lateral. Não estou falando isso para trazer acusação, condenação sobre você, não. Em nenhum momento. Eu quero que você entenda que são pecados que têm um efeito colateral maior. Você tem que ter um cuidado especial, porque senão isso vai danificar o teu espírito, vai corroer a tua alma, vai trazer prejuízos espirituais, materiais, físicos, emocionais, terríveis. Então você tem que ter um cuidado um pouco especial, você tem que colocar ele na classe especiais. Esse pecado é um pecado que eu tenho que ter um cuidado especial, eu tenho que ficar longe dele, porque ele tem um dano muito danoso, muito colateral. Amém? Vocês estão entendendo? Então, Jesus falou que é um pecado que não tem perdão. Paulo falou que há pecados que são contra o corpo e fora do corpo, e o que é importante a gente entender? Há muitos pecados, por exemplo, geralmente quando eu me converti, todo mundo que começa a conversão falava palavrão, sim ou não? A maioria, né? A gente converte e a gente criou um hábito de falar palavrão, você dá aquela tropeçada, o que você fala? Glória a Deus, aleluia? Não, não era isso, você falava outras coisas, porque foram hábitos. Então o que acontece? Esses hábitos, eles não são difíceis de vencer, porque se você faz isso uma vez perto de um crente, ele fala, ô irmão, misericórdia, na próxima já toma cuidado, falou, opa, a hora que eu tropeçar eu não posso falar esse negócio. Então, esses pecados, no meio da convivência com os irmãos, conhecendo a palavra de Deus, é questão de tempo de você deixar, você vai abandonar ele de forma natural, por quê? Foram hábitos. Então todo pecado que ele é um hábito, ele é mais fácil de ser deixado. Agora o pecado quando ele é cíclico, ele tem a ver com algo mais profundo, e eu preciso da intervenção do Espírito de Deus para eu vencer, é um pouco mais complicado. Então, é importante você separar isso. Alguns pecados que você precisa? Só se alimentar da palavra de Deus, conviver com os irmãos que você vence. Mas alguns pecados, você precisa entender como que eles funcionam. Principalmente esses pecados maiores, mais danosos, que têm efeitos colaterais maiores. Né? Eu lembro quando o povo fez aquele bezerro de ouro, e Moisés estava lá no monte, recebendo as revelações, e ele desceu e ele viu aquele absurdo do povo, criando um bezerro para adorá-lo. Ele diz, grande foi o vosso pecado. Ali ele está falando do quê? Da idolatria. O pecado de idolatria é um pecado terrível, porque você está tirando a glória de Deus. Então, se nós fôssemos classificar aqui, que não é o objetivo, você vai ver muitos pecados que têm um efeito colateral maior, são mais danosos. Então, eu quero que a partir de hoje, você olhe para a palavra de Deus dessa forma. Há alguns pecados que são mais danosos, há alguns pecados que são menos danosos, e você precisa saber como enfrentá-los. Estão me entendendo, amém? Então você precisa colocar cada um no seu devido lugar, para que você vença. Sabe por quê? Agora, imagine aquele pecado que você, tem certeza que você tem um desse. Você já venceu ele, daqui a pouco ele volta.
Você passa até um tempo bom, que legal, venci. Daqui a pouco ele bate na tua porta de novo e você cede. Muitos vão dizer que isso é um pecado de estimação. Não, não é não, isso é a conversa do inferno. É um pecado que você ainda não soube a raiz. Você não sabe como que ele origina, como que ele é gerado. Então, toda erva daninha que nasce lá no seu quintal, o que você faz? Se você carpinar ele e não arrancar a raiz, o que acontece? Ele brota. Então, você tem que passar um veneno, você tem que arrancar a raiz toda para que ele não nasça novamente. Pode nascer outro, mas aquele mato, aquela praga, aquela erva daninha nunca mais nasce. Então, o que eu quero mostrar para você é que você precisa ir na raiz do problema. E aonde que esses pecados, que você está sempre caindo neles, sempre voltando neles, como eu falo de pecado, estou falando de uma amplitude. Eu tenho ministrado aqui que o medo é pecado, que a ansiedade é pecado, né? Muitas coisas que nós não achamos que é pecado, é pecado. A falta de confiança em Deus é pecado, é falta de fé. Então é muito importante você ter essa certeza no teu coração que há alguns pecados, você precisa entender como que ele é germinado, como que ele procede. E entenda o seguinte, nenhum pecado, ele simplesmente aflora do nada, tem um processo. A hora que você cai nele, teve todo um pano de fundo, teve todo um processo para você cair nele. Por exemplo, um adultério, ninguém cai no adultério do dia para a noite, aconteceu, caiu. Não, teve um processo para ele cair naquele adultério. Teve um processo para ele chegar naquela situação, um roubo da mesma forma. Teve um processo que aconteceu para ele cair naquela situação. Então, como que funciona o pecado? É muito importante você entender que o primeiro passo sempre vai ser o quê? A tentação. Lembra que no jardim do Éden, o diabo chegou até Adão e Eva e perguntou o seguinte: você pode comer de todos os frutos da árvore do jardim? É isso que Deus te disse? Ele, não, eu posso comer de tudo, mas da árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal, eu não posso. E o inimigo lançou no coração dele ali uma dúvida, dizendo o seguinte, falou, olha, se você comer, você vai ficar como Deus, sendo conhecedor do bem e do mal. Ali houve uma tentação. E é importante você ter essa clareza no teu coração, que a tentação ainda não é pecado. Você desejou algo, vem no teu coração a vontade de você fazer algo, ainda não é pecado. E isso faz toda a diferença, porque a maioria das pessoas acham que a atração pelo pecado já é o próprio pecado. Né? Se você passou alguém na rua, seja homem ou seja mulher, e você achou muito atraente, você pecou? Não, você ainda não pecou. O desejo pode até ter vindo no teu coração, mas você ainda não pecou. Suponhamos, quem aqui gosta de comer carne assada, uma picanha assada, você gosta também? Eita, com esse preço que está, fica mais saborosa ainda, né? Mas suponhamos, deixa eu dar um exemplo para você, suponhamos que o médico proibiu você não come picanha, se comer você morre. Mas, aí você fala assim, mas será que eu vou morrer? Não deve ser tudo isso não. Aí vem aquela vontade, teu amigo te chama, estou fazendo um churrasco lá em casa, nós vamos assar uma picanha, vamos lá. Aí você pensa no teu coração, poxa vida, eu não posso, é pecado, se eu comer eu vou morrer. E você desejou, chegou a salivar, os teus olhos cresceram, você sentiu até o gosto da carne mal passada, como eu gosto. Você pecou aí, sim ou não? Diga assim, não. Enquanto você deseja o pecado, e você anseia pelo pecado, você ainda não pecou. Que hora que começa o processo de pecado? Você pode muito bem chegar nesse processo e encerrar. Lembra que Deus disse a Caim, Caim, o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. É você que tem que dizer não, você tem poder de dizer não ao pecado, ok? Você tem poder de dizer não, se você está sendo direcionado pelo Espírito. Mas é você que diz não, em um determinado momento desse processo, você tem que dizer não. Mas o primeiro passo é a tentação. Vai vir aquele desejo, o inimigo vai colocar uma picanha diante de você, mas você não pode comer a picanha. Ele vai colocar diante de você alguém para te convidar para esse churrasco, mas você não pode ir. Mas você pensa, não, mas eu vou comer só hoje. Não, eu vou lá só hoje. Aí você começa a planejar. Onde que é? Você pega a sua bicicleta, o seu carro, ou vai a pé mesmo. Eu vou lá para esse churrasco. Você saiu da sua casa e está no meio do caminho. No meio do caminho você encontra o pastor Zeca. Onde você vai, meu filho? Aí você fica todo desconcertado. Você pensa muito bem, fala, não, estou em lugar nenhum não, só vou visitar um amigo ali. Aí você pensa no meio do caminho, poxa vida, vou ter que voltar.
Não vai ter como eu continuar esse negócio. Eu te pergunto, essa pessoa já pecou? Já. Em um certo nível, sim. Por quê? Ela já tem a intenção. Então o pecado já está no outro nível. Ele saiu só da tentação e ele cedeu. Ele já estava indo, estava com intenção de pecar. Ele já saiu da casa com intenção, eu vou pecar. Aí entra aquela palavra que Jesus disse, muito também distorcida, de Mateus 5:28. Porque muitas pessoas acham que ao ser tentado ele já pecou. Não, ele peca a hora que ele começa a planejar o pecado. A hora que você começa a planejar o pecado, aí você já começa a entrar num outro estágio, que você já começou a pecar. Jesus diz assim, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Em outra tradução aqui, a tradução mais correta é, com a intenção. Então o que acontece? Naturalmente ela já está com intenção, ele saiu com esse objetivo, não, eu vou sair daqui e vou lá cometer esse pecado. É como um roubo, você saiu daqui, vou lá no banco, vou planejar, e você foi, mesmo que você não fez, se você planejou o roubo, já teve um nível de pecado que você entrou, mas ele ainda é menos danoso do que você cair, ele é menos danoso do que você executar, e ali mesmo você pode parar, mesmo depois no meio do caminho, você pode se arrepender e voltar, opa, pastor Zeca apareceu para mim e disse que eu não posso comer picanha, então eu não vou parar por aqui. Você pecou, cometeu um erro, mas não vai ser tão danoso, porque você abortou o processo no meio do caminho, você não colocou em prática. Então quando Jesus disse, olha, qualquer um que olhar para uma mulher com um desejo impuro, já cometeu adultério, está dizendo, com a intenção. A ideia aqui é a intenção. Quando eu olho para alguém e eu planejo esse processo, por mais que não dê certo, ele está dizendo, você já pecou no seu coração. Mas se você for simplesmente tentado, e ali você abortar, você não pecou. Jesus foi tentado. Lembra que Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, e ele foi tentado pelo diabo? Se a tentação fosse pecado, Jesus teria pecado. Mas Jesus foi tentado de todas as formas, mas ele não cedeu ao pecado. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Então há um ciclo, você é tentado, e naturalmente vai haver a intenção de você cometer, e a qualquer momento você pode abortar. E como que nós vencemos o pecado? Olha o que diz o texto de 2 Timóteo 2:22. Entenda o seguinte, você nunca vai vencer o pecado enfrentando. Vamos repetir isso? Eu nunca vou vencer o pecado enfrentando. Meu irmão, é guerra perdida. Eu sou forte. Eu consigo. Não consegue. Se você continuar dessa forma, pensando dessa forma, não, eu consigo, você está perdido. Olha o que a Bíblia diz, fuja dos desejos malignos da juventude, aqui está falando da imoralidade sexual, os desejos malignos, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então dizendo, olha, do pecado que você tem que fazer, fuja. Então se você não fugir, ele vai dizer, fuja da idolatria, fuja da imoralidade sexual, fuja do pecado. Lembra de Jó? A Bíblia fala que não havia ninguém na face da terra como Jó. Sabe o que ele fazia? A Bíblia fala que ele se desviava do mal. Jó era um homem justo, porque ele se desviava do mal, ele fugia do mal, ele não enfrentava. Muitas vezes nós caímos porque nós enfrentamos, nós dizemos, não, eu sou forte, não, isso não me vence. A hora que você menos percebe, você está enredado e isso te venceu. Então entenda o seguinte, ninguém tem força para vencer o pecado. O diabo você enfrenta, mas do pecado você foge. Então você precisa fugir, porque se você tentar enfrentar, entenda isso, sempre vai ser guerra perdida. Lembra de José? Quando foi tentado, o que ele fez? Não, eu sou forte, eu não vou cair com a mulher de Potifar. O que ele fez? Ele correu, porque se ele não corresse, o que ia acontecer com ele? Todo mundo já sabe, não precisa explicar, não precisa dar detalhe. Você precisa fugir. Se a gente não fugir, o pecado nos alcança. Então é importante você separar, eu não enfrento o pecado, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que se desviar do pecado. E sabe o que Jesus disse, ensinando de forma prática, lá em Mateus 5:29, ele disse o seguinte, algo bem radical, mas se você quer vencer alguns pecados, você precisa ser radical. Entenda o seguinte, há alguns pecados que você precisa radicalizar para você vencê-los. Jesus disse assim, presta atenção, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Verso 30. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Sabe, Jesus está dizendo o seguinte, o que te faz pecar? É o celular, joga fora. É o Instagram, joga fora.
é o Twitter, joga fora, é o TikTok, joga fora, é o computador, seja radical nisso. É uma amizade que está te levando a pecar, abandona. Não fique pensando duas vezes, o que tem te feito pecar? O que tem te feito a distanciar diante de Deus? Você precisa radicalizar. Se você ficar, ai, que dó, eu não vou abrir mão disso, sabe o que acontece? Você está dizendo, não, eu consigo. No outro dia você cai de novo. Então, o que tem te fazido pecar? Talvez é o trabalho, o lugar que você está, o ambiente que você está. Se o ambiente que você está te fazendo pecar, abandona aquilo. Deus tem algo melhor para você. Você precisa entender que algumas coisas você precisa radicalizar, senão você não vence. Jesus está falando, olha, se você não abandonar o pecado, você vai para o inferno. Não é disso que ele está dizendo. Ele está usando aqui, naturalmente, uma hipérbole. Porque se pecado levasse alguém para o inferno, ninguém estaria no céu. Porque todos nós somos pecadores. Mas o pecado, ele tem consequência. Entenda isso. A questão do pecado, irmãos, a questão do pecado não é o perdão. A questão do pecado é as consequências. Todo pecado está perdoado. Você crê nisso, amém? Amém. Não há mais pecado sobre você. Você está justificado em Cristo. O problema do pecado são as consequências, porque todo pecado tem consequência. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fugir. E se eu preciso remover alguma coisa, eu preciso remover. Então, onde que está o problema e por que nós não vencemos? Porque nós confiamos na nossa carne. A Bíblia fala sobre essa confiança na carne, que ele é muito danoso. Gálatas 5,13 vai falar sobre isso. Muitas vezes os pecados reinam no nosso coração porque nós não confiamos no Senhor e confiamos na nossa carne. Então você não pode confiar nem em você mesmo. Diga assim, eu não posso confiar em mim. Então, se você não pode confiar em você não pode confiar plenamente no seu cônjuge. Se você confiar plenamente, vai ser um problema. O excesso de confiança é um problema. Por quê? Por causa da carne. Estou falando que você não tem que confiar em ser humano. Estou falando que a nossa carne não é confiável. Então, se você confiar na sua carne, você está perdido. Se eu confiar na minha carne, eu estou perdido. É aquela história, a gente confia desconfiando. Por quê? Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você não pode confiar. Onde que dá o problema? Nós confiamos errado. Ele diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Dar ocasião aqui à carne é confiar na carne. Não confie na sua carne, não só confie na sua velha natureza. Velhos hábitos tendem a voltar. Se você confiar e dizer, não, isso não me derruba. Eu tenho um exemplo aqui, vários exemplos aqui, mas teve uma pessoa que me marcou muito. Uma vez ela chegou e falou para mim assim, pastor, vou falar uma coisa para o senhor, nada me tira da presença de Deus. Nada mais me tira da presença de Deus. Aí, eu vi que essa pessoa entrou num relacionamento. E a pessoa não era cristã, não tinha a mesma fé. Falei, não vai terminar bem isso. Não foi 2 semanas, essa pessoa já não tinha mais força para vir na igreja. Porque ela confiou na carne. Não, nunca que eu vou sair da presença de Deus. Você acha que um relacionamento vai tirar da presença de Deus? Vai. Se não for um relacionamento certo, vai. Você não pode brincar. Não, eu vou lá no ambiente, numa festa, não tem nada não. É pecado na festa? Não, é pecado. Agora, você vai e você está naturalmente confiando na carne. Não, lá não vou cometer nenhum pecado. Mas lá você vai ser tentado. Sabe o que acontece? A hora que você menos espera, você está longe da presença de Deus. Então você precisa ter no teu coração o seguinte, eu não posso confiar na minha carne. Porque se eu confiar na minha carne, é certeza de queda. Mas aí você me pergunta, talvez assim, pastor, já caí agora, acabou? Não. Porque o próximo passo é esse. Se você foi tentado e você não disse não, você teve a intenção e você não disse não, você caiu e você ainda não disse não, mesmo depois da queda, você precisa dizer não. Porque se você não conseguir dizer não ao pecado e renunciar, ele vai continuar. Então entenda o seguinte, toda hora é hora propícia de você dizer não ao pecado, dizer, ele não reina no meu coração. Porque sabe qual é o problema? Muitas vezes nós pensamos o seguinte, nós pensamos que ao pecar, Deus vai colocar uma enfermidade, vai colocar um câncer, vai colocar um raio, eu vou bater meu carro, eu vou morrer. Não é assim que a gente pensa? Como que Deus pune o pecado? Geralmente a gente pensa que Deus pune o pecado dessa forma, mas entenda o seguinte, com os filhos dele não é assim. Você vai pecar e não vai cair um raio sobre a tua cabeça. Você vai pecar e você não vai ficar enfermo. Você vai pecar e naturalmente não vai vir um câncer sobre você. Sabe como que o pai trata e disciplina o filho? Suponhamos que você que tem filho, teu filho está no quarto escuro aprontando. Quando você chega no quarto, qual a primeira coisa que você faz?
Você vai no interruptor e... deixa eu ver o que ele está fazendo. Sabe qual que é a forma que Jesus Cristo, Ele nos trata, e Ele nos disciplina quando pecamos? Ele nos coloca diante da luz. Ele expõe o nosso pecado. Essa é a forma de Deus disciplinar. Ele vai expor, e não há nada mais constrangedor, não é verdade? Do que você ter o teu pecado exposto, sim ou não? Existe alguma coisa mais constrangedor do que você ter o teu pecado exposto? Existe punição maior do que essa? Não tem. Por quê? Ela não vai gerar nenhum dano físico, porque quem vai colocar um câncer, quem vai colocar uma enfermidade se você pecar? O diabo. Deus não, o Pai nunca faz isso. Mas o Pai, Ele vai colocar você, vai acender a luz, vai dizer, opa meu filho, o que você está fazendo? Não é isso que eu tenho para você. Então o problema do pecado é, ele vai nos tratar nos expondo. Aí é muito triste, é muito doloroso. Eu lido de vez em quando aqui com situações assim, as pessoas ficam muito envergonhadas, porque elas foram expostas, mas você tem que entender que é a forma que Deus está usando, para que você não caia novamente nesse erro, e você tem que dizer, não, eu nunca mais vou cair nesse pecado. Está me entendendo, amém? Então você precisa ter com clareza no teu coração, como que Deus usa para nos tratar. Então, o problema do pecado sempre é a consequência, e Deus ele sempre vai, para nos tratar, Ele vai nos expor. Eu tenho certeza que você não quer ser exposto. Então, se você não quer ser exposto, entenda o seguinte, porque Jesus disse, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então você abandona, porque uma hora esse negócio vem à tona. Às vezes está mandando a mensagem para alguém, uma hora você manda uma mensagem errada. Você está mandando uma mensagem indevida, uma hora você mandou errado. Deu ruim. Aí você vai ser exposto, vai ser uma vergonha, não precisa disso. Você não precisa passar por esses constrangimentos. Nós não precisamos passar por esses constrangimento. Agora, se você pecou, o que é importante você entender? Se você não disser não, você vai continuar. Mas nós temos que dizer não ao quê? Porque quando nós pecamos, o que vai vir sobre você? Vai vir a culpa e a condenação. Você vai se sentir um lixo, não é assim? Você se sente o pior dos pecadores. Você fala, cara, eu sou miserável mesmo, eu estou sempre caindo nos meus pecados. Você olha para você e você se acha o ser humano mais indigno da face da terra. Está errado? Tá. Porque não é assim que você tem que se ver, porque, presta atenção, esse é o último ciclo que o diabo usa para fazer com que você permaneça no pecado. Porque você vai falar, eu sou um lixo mesmo, aí você continua. Porque a ideia do diabo é essa, eu só tive o desejo, eu só fui tentado. Aí você acha que é pecado, eu já pequei mesmo, vou entregar. Aí você planeja, executa, fala, já estou, como diz o outro, já estou ruim mesmo, vou continuar no ruim mesmo, para não usar outra palavra. Porque essa é uma estratégia do diabo, dizer o seguinte, já que você está ferrado mesmo, continue. Mas essa é uma estratégia maligna, você não pode deixar o diabo te acusar. Você sabe por quê? Porque naturalmente é a acusação, é a condenação que vai fazer com que você permaneça no pecado. Por isso que Jesus disse, lá em João capítulo 5, verso 45, que Ele não nos acusa quando nós pecamos. Por que Ele está dizendo isso? Porque se você continuar com essa acusação, e essa condenação, e essa culpa sobre você, você nunca vai sair desse pecado. Ele diz, contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Você crê nisso, que Cristo não te acusa, mesmo você pecando, você caindo, pastor, cair, Ele não te acusa, o diabo vai te acusar, a lei vai te acusar, e o diabo usa a lei para te acusar, esse é o problema da lei. Quem vive pela lei, vive no pecado. Por quê? Naturalmente, é a lei que dá força ao pecado. Ele disse, não sou eu que vou te acusar perante o Pai, quem os acusa é Moisés, uma referência à lei, em quem estão suas esperanças, falando aos judeus. Vocês estão com a esperança errada. Então é muito importante você entender que após o pecado, tem uma coisa muito importante para você vencer, antes de você vencer o pecado, é você vencer a culpa e a condenação que o diabo vai colocar sobre você. Talvez você está aqui, você está assim, você está debaixo de culpa, você está debaixo de condenação, achando que não tem mais jeito para você. Então sempre tem jeito. E a forma que o diabo vai usar para que você permaneça no pecado e não saia, é colocando sobre você a culpa e a condenação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56, vai falar sobre o papel da lei, porque Jesus disse que é a lei que nos acusa. Está claro isso, amém? A lei que diz, você é pecador, e o diabo vai usar a lei para te acusar. O que Paulo disse? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. O que dá força para o pecado? O que fortalece o pecado? É a lei. É por isso que ensinar a lei e falar, você não pode fazer isso, não adianta. Ele está dizendo, isso só dá força ao pecado. Porque é a lei que dá força
ao pecado. A força do pecado está na lei. Enquanto mais eu tento viver pelas minhas obras, mais o pecado vai reinar no meu coração. Está claro isso, irmãos? Amém? Então você precisa entender que não é pela lei que você vence o pecado, muito pelo contrário, o diabo usa a lei para te acusar. É isso que ele diz no Apocalipse 12:10, que ele nos acusa de dia e de noite. Para quê? Para que você permaneça no pecado. Você vai se sentir indigno e nunca vai sair dessa situação. Então, se você quer sair, você precisa entender, você precisa vencer a culpa. Você está perdoado, você está justificado, não há mais condenação sobre você. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7, verso 9. Eu quero usar mais 2 versículos para a gente concluir. Para que você saia daqui com o teu coração certo de que o diabo não pode mais te acusar. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Olha que coisa interessante. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Em outra tradução vai dizer assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não o remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. O diabo vai colocar uma tristeza no teu coração para você morrer e sucumbir, mas o Espírito de Deus vai produzir uma tristeza que vai te levar ao arrependimento e à vida eterna. Então, se você tem sentido uma tristeza quando você peca, você precisa entender que ela precisa ser direcionada pelo Espírito, não soprada por Satanás, porque o objetivo de Satanás é te levar à morte, mas o objetivo do Espírito Santo de Deus é te conduzir à salvação. Se coloque de pé. Agora existe o último ponto que você precisa entender, para que você vença o pecado. Romanos capítulo 2, verso 4. Tenho falado muito desse versículo, mas é a única forma de você vencer o pecado. Ele diz: será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que vai te conduzir ao arrependimento. É a bondade de Deus, é você olhando para Deus e sabendo, Ele é bom, Ele perdoou o meu pecado, não há mais culpa sobre mim, que você vai ser perdoado, amém? Então eu gostaria que hoje você olhasse dessa forma. Deus te chamou aqui não para te condenar. Jesus disse: eu não te condeno, não sou eu que vou te condenar, te culpar, te acusar diante do Pai. Ele nunca faz isso, mas o diabo faz isso, porque o nome dele é acusador. Mas o Espírito Santo de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer no teu coração consciência de perdão, de que você está perdoado, e essa é a única forma de você vencer o pecado. É assim que você pecar, você dizer: eu estou justificado, eu sou justo, eu estou perdoado. Você precisa declarar isso com fé quando você pecar: eu estou perdoado, porque se você não tiver essa revelação, de que após o pecado você está perdoado, você vai permanecer nele, você fala: estou perdido, não consigo sair. Mas se você declarar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dê essa consciência de que eu estou perdoado, você vai sair disso. Vamos declarar isso? Louvor, pode subir. Eu gostaria que, antes de participar da ceia, você entendesse isso. Você precisa ter essa revelação de que você está perdoado. E eu gostaria que você, se puder, quem puder se colocar de pé, fique de pé. E eu gostaria que você tivesse esse momento de oração. E você vai pedir: Senhor, me dê a revelação de que eu estou perdoado, de que eu estou justificado, porque eu entendi que essa é a forma de vencer o pecado. Se você caiu e você não está saindo, é a única forma de você sair, é você reconhecer que Ele já está perdoado, que não há mais culpa, não há mais condenação sobre você, e você vai conseguir recomeçar. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que eu quero, Pai, nessa noite ministrar ao coração dos teus filhos, ao meu coração, ao nosso coração, a certeza, Pai, de que o Senhor nos chama a uma vida santa. O Senhor nos chama, Senhor, a uma vida de obediência, não porque pecado eles não são perdoados, eles são perdoados. O problema é que os pecados, Pai, vai nos levar a uma vida miserável, vai nos levar a uma vida de sofrimento, vai nos levar a uma vida de ruína. Pai, não é isso que o Senhor tem para os teus filhos. Eles serão expostos, serão envergonhados, e nós não queremos nunca, Pai, ter a nossa vergonha exposta, e nós colocamos elas diante do Senhor hoje. Eu quero que os teus filhos saiam daqui com essa convicção, creia nessa verdade, de que só uma forma, Pai, deles vencerem o pecado, é clamando o nome de Jesus,
é clamando a intervenção divina e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho força de vencer o pecado. Pai, dê força para os teus filhos fugirem e não serem dominados por esse pecado. Mas eu não quero que em nenhum momento essa ministração traga culpa e condenação sobre a vida dos teus filhos, porque isso só vai fazer com que eles permaneçam no pecado. Pai, eu quero que o teu Espírito os convença nessa noite de que não é a força deles, não é pela capacidade deles que eles vençam o pecado. Pai, em nome de Jesus, é o Senhor que nos dá força, é o teu Espírito que nos dá força, é o Senhor que vence por nós. Nós só temos que clamar o teu nome: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, nos dê graça, nos dê, Senhor, a capacidade de fugir. Pai, que os teus filhos tenham essa sabedoria vindo do alto, Pai, de fugir de todo pecado. Que eles não venham confiar na carne, achando que ao confiar, ao dizer: eu sou forte, eu estou bem espiritualmente, isso não me domina, venha levá-los à destruição. Mas eu quero que no nome de Jesus, Pai, os teus filhos saiam dessa situação. Eu quero orar de uma forma especial para aqueles que estão, Senhor, debaixo de um pecado que eles não conseguem vencer, e o diabo está colocando no coração deles: você não consegue. A nossa natureza é de filho, e nós não aceitamos, Pai, o pecado reinar no nosso coração. Nós não temos alegria no pecado, nós não temos prazer no pecado, nós temos prazer de estar na tua presença, com o nosso coração puro, limpo, que a nossa alma lavada. Mas nós queremos que no nome de Jesus o Senhor nos cure nessa noite de uma forma definitiva, removendo do nosso coração toda culpa e toda condenação. Pai, se acaso os teus filhos acham que não tem mais perdão para ele, eu repreendo essa voz maldita do inferno, trazendo acusação, e ordeno que seja neutralizada toda acusação nessa noite, em nome de Jesus. E peço que o teu Espírito Santo cesse essa voz, Pai, em nome de Jesus, que ministre ao coração de que essa culpa não será removida, de que esse pecado não está, Pai, perdoado, e ela assim não recomece. Espírito de Deus, eu quero que o Senhor nos coloque de pé nessa noite, para que nós tenhamos essa convicção de que há perdão no Senhor. Nós não queremos ser expostos, porque nós somos filhos, e filhos amados pelo Senhor, Pai. Mas nós te pedimos, nos dê força para vencer cada uma das nossas fraquezas. Pai, nós te pedimos que o Senhor remova do nosso coração toda culpa quando a gente pecar, e nós possamos declarar que nós estamos justos, que nós estamos perdoados, que nós somos justos, que nós somos santos, que nós somos filhos, que nós somos amados do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Receba o perdão de Deus. Mesmo sendo assim, e pobre pecador, Deus me ama.